E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre planejamento urbano e a relação que tem com as enchentes que nós temos visto aí nas grandes cidades, inclusive aqui em São Paulo, situações dramáticas para a população. Eu converso agora com o Nabil Bonduque, que é professor da Faculdade de Arquitetura da USP, relator do Plano Diretor e ex-secretário de Cultura de São Paulo. Boa noite. Boa noite, tudo bom? E vamos falar dessa situação que a gente tem visto aí. Nós vimos já recentemente a situação dramática Belo Horizonte, Rio de Janeiro, não é? E aqui em São Paulo, né? 3 grandes cidades, 3 das maiores cidades do país sofrendo as consequências, mas cidades menores também sentem. Falta planejamento para enfrentar situações como essas? Falta planejamento, na verdade, faltou planejamento, né? Porque as cidades brasileiras, de uma maneira geral, nunca se prepararam para essa questão das enchentes, pelo contrário, elas foram excessivamente impermeabilizadas. Os rios, os córregos, ao invés de eles ficarem abertos, eles foram canalizados com uma vazão. Vazão é a quantidade de água que absorve ali na tubulação enterrada, insuficiente. E esse problema vai cada vez sendo mais grave, porque com as mudanças climáticas, o que está acontecendo é uma quantidade maior de chuvas concentradas em pouco tempo. Isso gera grandes trombas d'água, que o sistema não aguenta porque a cidade está impermeabilizada, então não penetra no solo. No passado penetrava. Quanto mais a cidade vai crescendo, vai se impermeabilizando, sem que haja um planejamento adequado para isso, então nós vamos ter essas situações se repetindo cada vez mais, a não ser que a gente tome medidas realmente emergenciais. Eu acho que as cidades brasileiras estão precisando que se tomem essas medidas emergenciais, porque senão os problemas vão ficar cada vez mais graves. E não dá para justificar o caos com base no excesso de chuvas, porque isso pode virar uma constante. Não, isso vai ser uma constante. Todos os climatologistas falam isso, inclusive efeitos que estavam sendo esperados para 2023, aliás, 2030, estão acontecendo agora. Então, o processo está muito acelerado. Então, por um lado, nós temos que ter consciência global sobre esse problema de mudanças climáticas e, por outro lado, nós temos que preparar as cidades para situações cada vez mais intensas. Agora, do jeito que está São Paulo, com toda a ocupação que nós já tivemos, as vias, pavimentação, os prédios mesmo foram deixando muito pequenos espaços para a área verde, é tudo cimentado mesmo. O que se pode fazer numa cidade como São Paulo? Olha, pode fazer muita coisa. Não quer dizer que vai se resolver rapidamente, mas, em primeiro lugar, os novos empreendimentos, quando for feita a revisão do plano diretor de zoneamento, que deve ser a partir do ano que vem, deve-se exigir uma taxa de permeabilidade maior do que nós temos. Nós temos hoje uma taxa de permeabilidade de 15%. Ela aumentou, era 10%, foi para 15%, mas há uma resistência muito grande no mercado imobiliário em aceitar, porque o subsolo geralmente ele é pavimentado com estacionamentos. Garagem. Então, garagens. Então, nós temos que reduzir isso, temos que fazer realmente áreas mais permeáveis, 50% de área permeável, né, nos lotes. Temos que prever o que nós chamamos de piscininhas, ou que seriam tanques de retenção, ou seja, isso não deveria só ser para os novos, para os antigos também, para as casas, para tudo. No próprio imóvel? No próprio imóvel você ter um reservatório. Esse reservatório ele pode ser, inclusive, utilizado para reuso da água da chuva, né, para certas atividades que não exigem uma água potável, e isso retém a água dentro do lote por um certo período. Como as chuvas são muito intensas durante um certo período, então você vai ter ali um amortecedor, né, dessa água. Os piscinões, em alguns lugares, eles têm que continuar sendo feitos, embora seja uma solução cara e exige grandes áreas. Por exemplo, aqui na Prefeitura de São Paulo está se querendo tirar praças arborizadas para fazer piscinões. Então você está, na verdade, para resolver um problema, está criando outro. Agora nós tivemos algumas regiões que melhoraram muito depois dos piscinões. Não, né? O piscinão é uma boa, em tese, é uma boa solução. Crônica, por exemplo, Pacaembu aqui em São Paulo. Isso. Lá era uma área que alagava toda vez. Então foi uma excelente solução, mas veja, é uma solução mais cara, ela exige manutenção e, às vezes, você tem que, por exemplo, tirar praças. Né? Mas não estou dizendo que deve ser feito o piscinão, porque eu acho que na situação que nós temos, todas as coisas se somam. Agora, tem uma terceira coisa que eu acho que é bastante importante, que são as várzeas, principalmente a várzea do Tietê, do Pinheiros e do Tamanduateí. Essas várzeas foram ocupadas, geralmente por indústrias, porque elas estão nas áreas planas, ali passaram as ferrovias e depois uma ocupação industrial. Grande parte dessas indústrias, dessas áreas
de várzea, elas estão obsoletas. E existe o plano diretor, inclusive, determinou que ali sejam feitos planos, né, de intervenção urbana para haver uma reestruturação planejada. Então, agora é a oportunidade de planejar. As que estariam abandonadas, é isso? Na verdade, aquelas regiões todas são regiões que vão passar por processo de transformação. Então, nesse plano de intervenção urbana, nós temos que ser bastante rigorosos em relação a esse aspecto. A questão da área verde. Área verde, área permeável, evitar a ocupação do subsolo, né? Porque o subsolo também você afeta muito, principalmente nas baixadas, mas de uma maneira geral. A gente vê muitas vezes na cidade a água sendo bombada, por causa das garagens, sendo bombada a água do subsolo, são águas subterrâneas, para a superfície. Também isso é um... que você vê subindo pelo ralo, né? Tem algumas regiões próximas marginais que faz isso, que eu já presenciei. É muito estranho. Você fala, de onde está vindo essa água? Ela vai subindo, né? Porque você tem uma mudança dos lençóis freáticos. Então, são um conjunto de coisas. E arborização, implantar os parques. O plano diretor previu 168 parques na cidade. Talvez até precisássemos fazer mais do que isso, mas isso precisa ser implantado. Porque tem um outro problema. Além desse problema das mudanças climáticas, que é o macroclima, nós temos um problema de microclima. Que como a cidade é muito mais quente do que o entorno dela, né, nós chegamos a ter aqui mais de 4 graus de diferença entre a cidade e a periferia imediata. É o calor do asfalto mesmo. E tudo isso, asfalto, né, a ocupação do território por construções, pouca arborização, poucos parques. E isso também acentua a gravidade das chuvas, a intensidade das chuvas. Então, nós queremos também ter, que além do efeito de aumentar a permeabilidade, os parques também podem gerar um melhor equilíbrio climático. Então, é um conjunto de coisas de planejamento urbano que envolve aí, né, ocupação do solo, envolve parques, envolve arborização das vias públicas. Agora, hoje não depende só do setor público, né? Porque tem que ter uma disposição também de quem ocupou, a condição financeira, a negociação para isso tudo e a aceitação das mudanças. Mas aí o poder público tem um papel importante, que não é necessariamente ele fazer, mas ele tem essa campanha, ele tem a capacidade de conscientizar as pessoas, difundir, e em alguns casos, inclusive, por exemplo, a questão das tanques de retenção. O poder público deveria oferecer assessoria técnica, porque, veja, é uma coisa que exige um certo... Seria bom para os prédios mesmo, não é? E, eventualmente, até fornecer kits, porque esses tanques, eles têm um kit que é um jeito de fazer, inclusive, que você libera a água, a primeira água da chuva, você libera para que você fique com a água mais limpa, para poder utilizar ela em várias atividades. Fica até recomendação, não é? O custo é razoável? É razoável. Agora, é claro que qualquer coisa para uma população de renda média baixa que está com a corda no pescoço, então difícil. O poder público pode dar um apoio também para que as famílias façam essa transformação. Pode dar uma porcentagem de isenção de IPTU, ou pode fornecer, que talvez fosse melhor fornecer para as pessoas assessoria técnica e uma parte desse equipamento, que inclusive ela pode adquirir em escala e com isso obter preços melhores. Então, o poder público tem muita coisa que pode fazer. Agora, e o setor privado precisa entender também que ele não pode só olhar o ponto de vista dele. Porque ele acaba pagando as consequências também, não é? Porque tem o prejuízo é geral para a cidade quando acontece, inclusive paralisação de atividades, de trânsito, risco de morte mesmo. Agora, numa revisão do plano diretor, como é que se poderia conciliar a preocupação, por exemplo, com relação a adensamento, de se trazer mais pessoas para algumas áreas que são pouco ocupadas, mesmo áreas centrais, porque tem preocupação com o transporte, com proximidade de emprego, porque a cidade vai crescendo nas periferias e exige ter uma demanda por serviços muito maior, né? Exatamente. A cidade não deve mais crescer mais para a periferia, né? Ou quando crescer, em algumas poucas áreas que dá para crescer na periferia, de maneira muito planejada, respeitando, né, esses aspectos. Evitando problemas futuros. Né? Evitando problemas futuros. Agora, nós temos que ocupar lotes ociosos, por exemplo, estacionamentos. Né? Nós temos muitos estacionamentos, principalmente aqui no centro expandido de São Paulo, estacionamento que você tem lá uma pavimentação e carro em cima. Isso é um absurdo numa cidade como São Paulo. Nós podemos ter até estacionamento, embora até é discutível, né, a questão do carro, nós temos que entrar nessa discussão, daqui a pouco a gente fala sobre o carro, mas ali você poderia ter estacionamento no subsolo, podia ter prédio, então você poderia ter população morando mais perto do trabalho, esses edifícios podem ser sustentáveis, esses com certeza, os novos, todos eles devem ter tanque de retenção,
né? Isso é absolutamente fundamental. A partir do momento tal tem que começar a ter começar a fazer isso deveria ser imediato. Aumentar as áreas a taxa de permeabilidade do lote. Então o Planeton pode atuar nisso. Outra coisa que nós temos que atuar fortemente é estimular o uso do automóvel, tá certo? Isso já o plano diretor de 5 anos atrás, né, quando foi aprovado, já introduziu. Mas há uma pressão hoje por parte do mercado imobiliário para ocupar os miolos dos bairros, porque o plano diretor estimulou um adensamento, busca adensar onde? Exatamente próximo do transporte coletivo, para estimular o uso do transporte coletivo. Também nessas áreas que são áreas que estão hoje vazias ou subutilizadas. Agora, em muitas áreas tem restrição ao tamanho dos imóveis, né? Por exemplo, na construção de prédios, a limitação para poder fazer maior tem que pagar. Né? E aí o imóvel fica mais caro. Exatamente. Mas a outorga onerosa, ela é importante porque é dela que sai o recurso para poder fazer as intervenções urbanas necessárias. Mas o imóvel não fica mais caro, que não atrairia a população que poderia morar nessas regiões mais centrais? Olha, o que nós temos visto é que, por exemplo, no centro de São Paulo, nós temos muito empreendimento sendo lançado. Nos eixos, a outorga é mais barata nos eixos de transporte coletivo, bem mais barata. Por isso que há uma procura de imóveis nos eixos. Então, aí é uma questão de calibragem, mas, na verdade, assim, esse custo ele tem que ser embutido no custo do imóvel e se produzindo imóvel, produtos em escala, eu acho que a tendência é a gente conseguir chegar numa população de renda mais baixa. Veja que tem hoje apartamentos vendidos ali no centro da cidade por 220, 250 mil reais, e lugares assim excelentes, próximo ao emprego, próximo ao metrô, próximo a lugares muito bem urbanizados. E tem, principalmente os mais jovens, mas já tem um número maior de pessoas dispostas a não ter o carro. Desde que tem um meio de transportes, eu acho que até o Uber facilitou um pouco isso e outros aplicativos. Então a questão da mobilidade foi parcialmente resolvida. Né? Parcialmente ainda, mas de qualquer maneira eu acho que se avançou muito. E eu acho que hoje há uma disposição das pessoas, uma consciência das pessoas. Porque a questão do carro, além do impacto que ela tem na cidade, ela tem um outro impacto gravíssimo, que é na questão do aquecimento global. A mobilidade corresponde hoje a 65% da emissão de gases de efeito estufa nas cidades, na cidade de São Paulo. Então, efetivamente, se a gente conseguir reduzir a dependência do automóvel, não é eliminar o automóvel em algumas situações é necessário. Agora, tem outras coisas, por exemplo, nós temos cemitérios de automóveis em São Paulo. Aliás, alguns, inclusive, muito próximos do centro. Ali naquela região do Canindé, que é uma região de baixada, tá certo? Tem um cemitério de automóvel enorme, com a área impermeabilizada junto ao rio, à várzea do rio Tietê, certo? Onde poderia ter um parque, é uma área pública, inclusive. Né? Então, você veja que o problema do carro é ele circulando emite gás, ele parado precisa ter um estacionamento que impermeabiliza. E tem um custo também para quem tem o próprio carro, e depois né? que ele acaba, esses carros são apreendidos e tem uma legislação. Essa é uma questão importante da nossa legislação, mas ela é federal, que é a possibilidade de destruir, de eliminar esses carros. Os Estados Unidos fazem isso, né? Fazem, e aí você tem que ter toda uma indústria de reciclagem, de desmontagem, aproveitamento, né? Eu vi, inclusive, uma usina dessas em Portugal, que eles desmontam o carro todo, aproveitam e isso é feito, assim, 1 ano depois, se a pessoa não se interessa em pegar aquele carro que foi apreendido, automaticamente passa para o governo. E aí o governo faz essas operações. Isso é fundamental para poder... Né? É um planejamento muito mais global para levar uma administração eficiente desse ponto de vista, né? De a cidade estar capacitada para enfrentar. Agora, nós temos que trabalhar na perspectiva de que haja uma consciência do poder público, dos empresários, da construção civil e da população como um todo, de que esse problema, se não for enfrentado de maneira conjunta, emergencial, ele vai cada vez ficar pior e vai ficar pior para todo mundo. Então, é uma consciência. Agora, claro que o poder público tem uma capacidade de articulação que os outros setores não têm. De usar, por exemplo, em vez de fazer propaganda do que o governo está fazendo, fazer propaganda do que deve ser feito para a cidade ser melhor. Ensinar a população a se preparar para a situação. A questão de resíduos é outro. E em questão também de ocupação de áreas que não devem ser ocupadas. Essa é uma coisa que vai correndo em paralelo e em determinado momento se regulariza tudo e mantém essas ocupações. E pega muitas áreas que acabam contribuindo para inundações. Né? Exatamente. Aliás, essa é uma outra questão que a gente precisa falar. Quer dizer, precisa se produzir mais habitação de interesse social
para retirar as famílias que estão nas beiras dos córregos, que é um outro problema. As famílias que estão no meio do córrego, além de elas estarem sujeitas ao risco, também elas geralmente acabam jogando detritos nos córregos, o que gera problema. Por outro lado, a beira do córrego deve ficar também permeável. Claro. Né? Aliás, o Código Florestal fala em, no mínimo, 30 metros ao longo dos córregos, e o rio como o Tietê seria 100 metros, sem nada ocupado. Para diminuir o que chega no rio, não é? E veja que o rio Tietê, ele era todo cheio de meandros, cheio de curvas, certo? Quando foi retificado nos anos 40, aquela área era toda da prefeitura, podia ter sido feito um parque. Então, voltando para o começo da nossa conversa, você falou, faltou planejamento, faltou muito planejamento, porque a prefeitura tinha aquela área, tinha que ter implantado um parque ali e certamente a gente não ia ter, né, esses problemas como do CEAGESP, por exemplo. A área do CEAGESP, por que ela é pública? Porque ela era pública do leito do rio, então uma área toda impermeabilizada ali no CEAGESP. Aí foi um caos aquilo. Aí aconteceu aquilo que nós vimos na semana passada. Bom, eu conversei com o Nabil Bonduque, que é professor da FAUSP, relator do Plano Diretor e ex-secretário de Cultura de São Paulo. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado, eu que agradeço e estamos aqui sempre dispostos a falar sobre a cidade. É isso.